Olá, pessoal. No vídeo de hoje aí, a gente ainda vai continuar falando sobre o átomo, tá? Então, em aulas anteriores aí, a gente falou sobre a evolução, né, dos modelos atômicos aí, tá? E agora a gente vai comentar um pouquinho em si sobre o átomo em si, tá? Então, os átomos aí, eles são eletricamente neutros, tá? Todo átomo aí em seu estado natural, ele é eletricamente neutro. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que o número de cargas positivas vai ser igual ao número de cargas negativas. Portanto, o número de prótons será igual ao número de elétrons aí, tá? Então, todo átomo é eletricamente neutro. Tudo bem? Bom, tenho aí, né, os íons, né, em que são elementos químicos em que vão diferir em relação ao seu número de prótons e elétrons, né? Seja porque perderam ou ganharam esses elétrons, gerando uma diferença de cargas. Portanto, aqui não são átomos eletricamente neutros, percebem? Eu vou chamar de íon cátion aquele elemento químico que perdeu elétrons, tá certo? Por isso que ele fica positivo, né? Porque ele perdeu partículas negativas, então ele ficou mais positivo, tá? Agora, eu vou chamar do íon ânion, né? Aquele elemento que ganha elétrons. Então, portanto, ele fica negativo, ele ganha partículas mais negativas, né? Então, por isso que ele fica negativo aí, tá certo? Então, íons são elementos que têm números diferentes de prótons e números diferentes de elétrons aí, tá? Bom, os diferentes tipos de átomos, né, que são chamados aí de elementos químicos, eles são identificados pela quantidade de prótons que possuem. Prótons que a gente coloca, abrevia como P aí, né, simboliza como P, tá? Cada elemento químico apresenta um átomo com um número de prótons específico, tá? O átomo que é a menor partícula aí de um elemento químico, né? Então, por exemplo, o O, oxigênio, H, hidrogênio, tá? Com relação ao número atômico, que é uma outra coisa que tem no átomo, né? Vai representar o número atômico, representa aí a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. E o número atômico, ele é representado aí pela letra Z, tá? O número de prótons, né, o número atômico, é que vai conferir a identidade ao átomo. Cada átomo tem seu número atômico, seu número de prótons específico aí, tá bom? Tem também o número de massa, né? O número de massa é o quê? A soma de prótons, né? Ou o número atômico, e de nêutrons desse átomo, tá? A gente não considera os elétrons aqui, porque a gente já mencionou nas aulas anteriores aí que a massa do elétron ela é desprezível, tá? Por isso que no número de massa só entra aí o número de prótons e o número de nêutrons, tá? A massa ela é representada pela letra A, e a massa atômica, como eu já falei, né, está totalmente concentrada aí no núcleo, né, que tem os prótons e tem os nêutrons. Para eu calcular, então, o número de massa de um átomo, é só eu somar o número atômico, o número de prótons, ao número de nêutrons. Se eu quiser saber, por acaso, o número de nêutrons, né, especificamente, é só eu subtrair o número de massa pelo número de prótons, pelo número atômico. Tudo bem? Bom, como que eu represento aí um elemento químico, né? Então, de acordo aí com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, a gente deve indicar o número atômico, que é o Z, e o número de massa, tá? Junto a um símbolo de um elemento químico aí. Então, por exemplo, aqui, né, no caso do carbono, tá? Então, carbono aqui tem o símbolo C, por exemplo, né? Esse número de cima aqui é o número de massa, então, portanto, o carbono tem número de massa 14, e o número aqui de baixo é o número atômico, que nesse caso aqui é o 6. Tudo bem? Bom, falando então de símbolos, né, e também de nomes, os nomes também são definidos pela IUPAC, e cada elemento tem um símbolo cujas letras derivam aí do latim ou do grego, tá? Por isso que muitas vezes o nome em português não vai lembrar o símbolo dele, tá? Se o elemento químico for representado por nome composto, a primeira letra se escreve em maiúscula, como eu representei aqui, ó, no caso do elemento químico sódio, percebem, ó? Na, sódio, tá? Então,
o símbolo não tem nada a ver com o nome, né, em português aí, porque esse símbolo deriva do latim ou do grego, tá bom? No caso do sódio, ele é representado por um nome composto, então eu escrevo ele, primeira letra em maiúscula e as outras minúsculas, né? Representando sempre o número de massa em cima e o número atômico embaixo, tá? O enxofre, né? O cloro, tá? Ó, o enxofre aqui, né? Eu posso representar também, ó, o número de massa aqui de um lado e o número atômico de outro embaixo. Também posso encontrar desse jeito e tá certo, tá? Bom, semelhanças atômicas aí, né? Eu posso comparar os átomos dos elementos químicos em relação ao número de prótons, nêutrons, massa e elétrons, tá? Então, tem aí os elementos químicos com os mesmos números atômicos. São os isótopos, né? Eles têm os mesmos números atômicos, porém números de massas diferentes, porque possuem diferentes números de nêutrons, né? Como a gente comentou, o número de prótons, o número atômico é o que dá identidade ao átomo. Portanto, né, esses isótopos, eles recebem nomes, né? Então tem, por exemplo, isótopos do hidrogênio, né? O isótopo do hidrogênio que tem um próton, eu chamo de prótion. O isótopo de hidrogênio que eu tenho um próton e um nêutron, eu chamo de deutério. O isótopo do hidrogênio que eu tenho um próton e dois nêutrons, eu chamo de trítio, tá? Carbono também tem isótopos, oxigênio, tá? Também tem isótopos, bem? Enfim. Então, isótopos, mesmo número de prótons, mas número de massa e de nêutrons diferentes. Tenho aí também elementos químicos com o mesmo número de massa, nesse caso, né? Mas com número atômico diferente. São os isóbaros, nesse caso. Mesmo número de massa, diferente número atômico, né? Então, exemplo que eu coloquei aqui, o cálcio e o argônio, tá? Ambos aí, ó, tem número 40 de massa, né? Mas o número de prótons e, obviamente, de nêutrons vai variar, né? O cálcio tem 20 prótons e o argônio tem 18 prótons, 22 nêutrons e o cálcio 20 nêutrons aí, tá? Mas o número de massa é o mesmo. Tem também os elementos químicos com o mesmo número de nêutrons também, mas com números atômicos e número de massas diferentes. São conhecidos aí como isótonos, tá? É o caso aí do berílio e do boro, né? São elementos químicos isótonos, né? Tem o mesmo número de nêutrons aí, tá? Vamos lembrar como é que calcula o número de nêutrons, né? Pega o número de massa e subtrai pelo número atômico aí. Então, 10 menos 4 é 6, assim como 11 menos 5 também é 6. Tem também os átomos isoeletrônicos, ou seja, são os átomos com os mesmos números de elétrons, né? Então, por exemplo, no caso do íon sódio aqui, percebe que ele está positivo, isso quer dizer que ele perdeu elétrons, né? Tem um elétron a menos, tudo bem? Então, aqui ele tem 11 prótons, 10 elétrons, né? Porque ele perdeu um elétron. E o número de nêutrons, portanto, né? 12, tá? O íon oxigênio também, que ganhou 2 elétrons, né? Ele tinha aí 8 prótons, 8 elétrons em seu estado natural. Se ele ganhou mais 2 elétrons, ficou com 10 elétrons. E o neônio também, né? O neônio aí, que é um gás nobre, a gente vai ver, né? Que os gases nobres não formam íons. Ele também tem 10 prótons, 10 elétrons aí, portanto, então, o mesmo número de elétrons desses elementos químicos aqui, tá certo? Então, portanto, aqui é só, tá, pessoal? A gente para por aqui e até a próxima aula.